Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, que Deus venha tocar no seu coração hoje, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Amém? Glória a Deus para todos vocês. Vou ler aqui a palavra de Deus, está no livro de Mateus, capítulo é o 11, eu vou ler aqui do 20, eu creio que até o 24. Então começou ele a denunciar a cidade onde se realizou a maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betseba! Se em Tito e em Sodom tivesse feito os milagres que em vós fizeram, há muitos que se teriam arrependido, vestido o pano de saco e cinza. Pois isso eu vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás levado até os céus, serás derrubada até o inferno. Se em Sodoma tivesse sido feito os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Eu, porém, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Querido Deus e querido Pai, é a sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. É a sua palavra que foi citada, Senhor Jesus. Fala conosco através do Teu Espírito Santo, que possamos vir ter um entendimento, meu Pai, e uma compreensão, meu Pai, do que está sendo feito, do que está sendo revelado através do Teu Espírito. Que possamos, Senhor Jesus, estar sempre ligados no Senhor, meu Pai, para que possamos nos arrepender e buscar sempre a direção, meu Pai, que o Senhor venha nos conduzir através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu tive refletindo aqui um pouco nessa palavra e me perguntei, sabe? Falei assim, Senhor, mas não é possível. O Senhor vem fazendo tantos milagres até hoje. O Senhor ainda é vivo. O Senhor vive no meio de nós, porque eu creio na sua palavra, eu creio nas suas escrituras. E a sua escritura fala que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, que o Senhor subiu aos céus, que o Senhor mandou o Espírito Consolador para no meio de nós. Eu vejo tantos milagres acontecendo, irmãos. Sabe, essa Covid, por exemplo, que veio aí, que nos perturbou por muito tempo. Foi muitos irmãos, às vezes parentes, amigos, que foi morar com o Senhor Jesus. Mas e um monte de pessoas, sabe? Meu irmão pegou Covid, graças a Deus, pela misericórdia do Pai. Deus operou um milagre na vida dele, que ele não ficou com nenhuma sequela. E quantas outras famílias, pessoas que foram incubadas, que muitas pessoas até desistiram, mas pela misericórdia de Deus, Ele operou um milagre na vida e trouxe essas pessoas de volta, estão aí trabalhando firmes e fortes. Muitos nem pegaram a Covid. Só que, irmãos, a gente vê que muitos se arrependeram, mas foi só no momento, buscou a Deus só ali no momento que precisava. E a gente aprende uma coisa, sabe? Que a gente não deve buscar a Deus, aqui, né, quando ele falou aqui dessa cidade aqui, que a gente deve buscar a Deus, não é só no momento de tristeza, ou só no momento que a gente está precisando do milagre, não. Quando esse milagre for feito em nós, em nossa vida, a gente deve continuar firme, buscando a presença do Pai, buscando estar sempre arrependido, buscando estar sempre andando nos caminhos dele, né? Aí eu peguei e pensei comigo, Senhor Jesus, se o Senhor voltar hoje, nós estamos enrolados, irmãos. Se a gente for olhar como o mundo está vivendo, você já imaginou se Jesus chegar aqui e falar assim, vou falar aqui da cidade que eu vivo, Carmo do Cajuru. Se eu tivesse feito os milagres que eu tenho feito aqui nessa cidade, as curas,
as libertação. São tantas coisas, tantos feitos que eu tenho feito aqui. Se eu tivesse feito tudo isso lá em Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra até hoje estaria viva aí. Até hoje estaria aí. Porque, irmãos, a gente tem se desviado, a gente tem deixado de ir para a igreja, para ir para festas, baladas. A gente tem deixado de ir para a igreja. Às vezes um amigo, você sai para ir para a igreja, um amigo diz: ô, senhor, tá tendo um churrasquinho lá em casa lá e tal, a gente tá tomando uma cervejinha. Você larga de ir para a igreja e tomar aquela cerveja. Muitos largam de ir para a igreja para ir para uma boca de fumo, né? Buscar um baseadinho, a cocaína. Então é complicado, irmão. Se a gente for olhar, for comparar, que eu peguei aqui e comecei a comparar, sabe, com a cidade de hoje, o tanto que tá tendo aí de pais estrupando filhos matando o pai, assaltos nas ruas. Então eu comecei a comparar, sabe? Quando Jesus falou isso aqui, eu fiquei meditando e comecei a comparar a minha cidade que eu nasci, lá em Catugi. Tem tantos roubos, irmãos, tantos assassinatos. Uma cidade pequena. A cidadinha lá, muitos nem conhecem essa cidade, tão pequenininha que ela é. Tem gente que já brincou comigo e falou assim: essa cidade tem no mapa, entendeu? E é uma cidade que a violência está lá no meio do povo. E tantas famílias lá foram curadas do Covid, receberam curas de outras doenças, através da palavra de Deus, buscou a cura na igreja. Quando foi liberto, saiu dos caminhos do Senhor. Aí, irmãos, aquele famoso ditado, né? Não sei se vocês já viram, o famoso coração de pedra. O que aqui Jesus está falando é disso. Pessoas que estão com o coração endurecido e não vê que Deus quer operar um milagre na vida deles, sabe? Que a gente não tem que arrepender, não é da boca para fora, não. A gente tem que arrepender do coração, porque a palavra de Deus fala o tempo todo. Tem gente que fala assim: nem sei se coração pensa. Eu já vi os outros falar isso, mas a palavra de Deus fala o tempo todo de coração. Então, se a palavra do Senhor está falando disso, eu creio. Ele fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se seu coração, você não consegue ter um arrependimento, não consegue buscar a Deus de coração, então você não se arrependeu. Eu vou ler aqui um versículo aqui que está lá em Romanos, em Hebreus primeiro. Em Hebreus 3,13. Olha o que fala aqui, ó. Que de certa forma é o que eu estou fazendo aqui, sabe? Mostrando para os demais irmãos aí, que às vezes está no caminho errado. E se eu tiver, irmãos, no pecado, se eu estiver cometendo algum pecado, porque todos nós somos pecadores. Às vezes a gente comete um pecado, comete um erro e nem percebe. Se eu estiver no caminho errado, fazendo algo de errado, e algum dos irmãos aí vê, pode chegar para mim e falar: olha, isso aí que você está fazendo está errado. Na Bíblia fala assim, ó, você não deve seguir esse caminho aí não. Isso não agrada a Deus. Porque olha o que fala aqui em Hebreus 3,13. Antes achotai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, irmãos, a gente tem que advertir uns aos outros. A palavra de Deus está nos falando isso aqui. Então vamos parar para pensar nos milagres, nas maravilhas que Deus já nos fez na nossa vida, sabe? Eu não acredito em coincidências não, irmão, porque tem que ser muita coincidência. Um dia eu fui contar um milagre que Deus fez comigo, a pessoa virou para mim: não, isso aí é coincidência, já tinha que acontecer. Como que já tinha que acontecer, irmão? Se aquilo foi sobrenatural. Foi sobrenatural, eu estava orando, buscando de Deus, Ele fez um milagre. Então como foi coincidência? É intervenção, é a mão de Deus agindo na nossa vida. Não vamos deixar ficar com o coração endurecidos, não. Vamos fazer isso aqui. Se você estiver no pecado, reconheça. Abre teu coração para Deus. Busque os caminhos. Toma uma decisão de ser fiel a Jesus, que Ele vai te honrar. A palavra de Deus fala: buscai Deus e a tua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas.
Amém? E ver agora eu vou ler aqui a palavrinha aqui em Romanos 2:5 para fechar, para não tomar muito tempo, que eu tenho que ir trabalhar. Eu creio que alguns irmãos aí devem estar precisam ir trabalhar também. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Agora aqui em Romanos 2:5 fala o seguinte: segundo a tua teimosia e coração impenitente, acumula ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Tem outros versículos que eu tinha separado aqui para ler, que fala sobre a dureza do coração. Só que como a gente está com tempo curto, eu não vou estar lendo. Então, o que a gente está vendo aqui? Que é segundo a dureza do nosso coração, que a gente acumula impiedade, né? Então, se a gente está com o coração impiedoso, se a gente está com o coração endurecido, na hora do juízo, isso tudo vai contar, irmãos. Sabe? Um dia um irmão falou comigo assim: hoje a gente vive pela graça. Realmente a gente vive pela graça. Só que Jesus fala: arrependei. Ele fala o tempo todo. Tanto no dia que ele perdoou a mulher adúltera lá, que eles queriam apedrejar ela, ele falou: filha, seus pecados estão perdoados, vai e não cometa mais. Então, se a gente estamos pecando e sabemos que estamos no pecado, o que a gente tem que fazer? Pedir perdão e buscar não cometer aquele mesmo pecado mais. Se Jesus falou isso em relação ao adultério, ele falou lá também do adultério, que antes, né, na era da lei, o adultério era morto na hora, era apedrejado na hora. Que é o caso aqui dessa moça que eu acabei de citar, que ele falou para ela ir e não pecar mais. Ou seja, tem gente aí que está no adultério, sabe que está no adultério, e quando às vezes alguém vai falar, e fala assim: não, eu estou salvo pela graça. Só que as pessoas estão confundindo a graça, irmãos, com a era da consciência, que foi na época de Noé, que foi na época de Sodoma e Gomorra. Vocês estão me entendendo? Aquela era a era da consciência. Na era da consciência é onde que a gente fazia o que dava na teia, o povo fazia, né? E Deus abominou. Deus abominou, só salvou Noé e sua família. Entendeu por quê? Porque eles estavam vivendo na era da consciência. E hoje é o que a gente está vivendo hoje. A gente não vê os milagres que Jesus faz na nossa vida. A gente não consegue reconhecer que realmente estamos vivendo a era da graça. A era da graça é onde que Jesus está disposto a nos perdoar a todo momento. Mas se ele voltar quando a gente estiver no pecado, a palavra fala que ele vai vir como um ladrão. Que a gente tem que vigiar o tempo todo. A gente não sabe a hora que ele vai voltar para nós. Eu tô aqui ministrando essa palavra aqui para vocês hoje. Eu posso sair aqui ali no portão, abrir o portão para poder me ir trabalhar e Jesus voltar para mim. Então é complicado, irmãos. Se a gente ficar vivendo na era da consciência, que podemos fazer tudo, tem muitos que falam assim: eu posso fazer, sou eu humano na minha vida. Irmão, se nem a nossa vida é nossa, a nossa vida é de Deus. Quem nos deu o fôlego da vida foi Jesus, foi Deus. Ele que nos deu a vida, Ele que nos dá tudo. Então, vamos parar de pensar desse jeito. Vamos pensar: não, realmente estou na era da graça, porque Jesus, pela tua misericórdia, pela tua graça, Ele está disposto a me perdoar, a nos perdoar. E vamos rasgar o coração perante a Deus, falar: Senhor, me cura, me purifica das minhas enfermidades espirituais. Pai, se o Senhor me tirar dessas enfermidades espirituais, muitas das vezes as enfermidades da carne vai ser curada. Pai amado e Pai querido, o Senhor veio para nos salvar. Eu estou no pecado, o Senhor está vendo, mas eu não tenho força para sair. Me ajuda, me tira daqui. Pai, eu estou me arrependendo, Senhor. Eu estou te reconhecendo como o único e suficiente Salvador. O Senhor pode me libertar disso. O Senhor veio foi para curar enfermos. O Senhor veio foi para os pobres e os humildes de coração. Então, irmãos, vamos buscar Jesus. Essa palavra que eu tenho para você hoje. Se você puder estar divulgando aí, compartilhando os meus vídeos para outras pessoas. Deus tocou no meu coração. Eu fiz um canal no YouTube, eu estou começando agora. Se vocês quiserem me seguir lá também, pode procurar lá, Neudes Ferreira. E
Não põe vídeo lá frequentemente, mas pelo menos uma vez por mês eu tô fazendo algum videozinho, tô divulgando lá no canal do YouTube. Ou tinha falado do Facebook, perdão, é YouTube, viu? Aí se vocês puderem também, tá se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, para ajudar a crescer a obra de Deus, irmãos. E tudo que eu tô fazendo é para Deus, não é para mim não, é para Deus. Jesus, ele merece, ele pediu para que todos nós divulgássemos o evangelho, não é só para mim não, para você também. Se você sentir tocado pelo Espírito Santo de Deus, tiver no teu coração de gravar um vídeo, fazer, divulgar, pode compartilhar comigo, vai ser uma honra para mim eu estar compartilhando o seu vídeo também, porque eu creio que tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Mais uma vez, um bom dia a todos, que Deus venha iluminar a tua vida, te dar sabedoria para você continuar na caminhada, em nome de Jesus, voltar os olhos para Deus, reconhecer Ele em todos os seus caminhos, para que Ele possa vir endireitar as tuas veredas, e que o amor de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja sempre com todos vocês, lhes guiando no caminho da verdade e da justiça. Amém?